olha, hoje o programa tá de parabéns, viu? Tô muito feliz aí com a produção, com todo mundo que preparou esse programa com essas pautas incríveis. E eu quero dar uma notícia muito legal, gente. Um artista plástico que tem, né, que é portador, né, do TEA, transtorno do espectro autista, ele teve destaque internacional. Olha só, Paulo Vitor, de 20 anos, que nasceu lá em São Vicente de Minas, em Minas Gerais, ele ganhou notoriedade por as suas ilustrações. Em março, o mineiro comemorou por receber um prêmio internacional, que foi um prêmio que ele conquistou no Congresso Europeu de Autismo, agora aqui em 2024, lá em Portugal. Olha, hoje estamos falando de Portugal aqui, hein? Na categoria Desenho Digital. Ele ficou em terceiro lugar. E agora, em abril, vai ter um lançamento dele aqui de São Paulo, do livro O Menino do Coração Azul, de Roberta Borges, que traz as ilustrações do Paulo Vitor, né? E a obra lá retrata a vida de um menino que é autista não verbal e de todas as suas conquistas. Se você ficou interessado, quer conhecer um pouquinho mais sobre o artista, você pode acessar o Instagram dele, que é @paulo_victor696. Que bacana, gente. A gente vê, né, como cada dia que passa, a gente tem aí a evolução do ser humano com tantas coisas que a tecnologia nos oferece, e a gente deseja aí que esse artista, que o Paulo, ó, vá muito, muito, muito longe. Gente, posso agradecer meu look de hoje? Hoje eu tenho que agradecer duas pessoas especiais. Começar aqui com o meu sapatinho Cinderela. Volta lá, Marcelão. Agradecer o Alê, da Modas Nita Calçados. Olha que linda essa sandália, gente. Ai, eu amei. Usei domingo na igreja também e deixei especial para usar hoje aqui, com esse look lindo para completar. Esse look da Rush by Rosana, mais uma vez aqui, sempre abrilhantando o nosso Sempre Melhor, preparando, né, para você ver aí a sua apresentadora muito bem vestida e acompanhada. Um beijo para os nossos parceiros. Gente, vamos para nossa frase super especial do dia. Hoje é um dia muito especial. A gente está falando sobre conscientização, sobre amor, sobre a paz. E vamos de frase, então. Olha que linda essa frase de hoje, gente. O nosso tempero é o amor. O tempero da vida é o amor, né, gente? O amor, ele lança fora o medo. O amor, ele faz com que a gente vença barreiras. E falando hoje sobre esse dia, o Dia Mundial do Autismo, nada como a gente colocar o amor entre esse dia, né? Porque o amor, ele traz, gente, a existência, muitas coisas. Ele traz a compreensão, ele traz o perdão, né? Ele traz aí coisas boas pra gente. Então que você possa hoje semear o amor. Você é sal da terra e luz do mundo, então tempere com amor quem você tiver por perto, tá bom? Independente das dificuldades, independente de como essa pessoa ela seja. O amor, ele sempre vence todas as coisas. E vamos continuar falando sobre o autismo. E hoje vamos aprender aí um pouquinho mais, falar sobre alfabetização para as crianças autistas. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje estou recebendo a Viviane Guerreiro. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, obrigado. Estou amando estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência aí. A Viviane que tem um currículo assim, gente, incrível. Olha, a Viviane é psicopedagoga, neurocientista e orientadora educacional. E a Vivi, posso chamar de Vivi? Pode. Posso chamar de Babi? Pode, Então fechou? tá bom. Então tá bom. Ela tem um currículo assim maravilhoso e tem uma história de vida também muito forte, né, Vivi? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada antes da gente entrar no nosso tema, porque não dá para passar ilesa da tua história. Sim. O que me levou a estar aqui hoje foi a minha história. É uma história que eu vejo com superação, né? Estar aqui hoje, para mim, é a maior superação que eu tive até hoje, né? Eu tive meu diagnóstico, como a neuropsicóloga falou anteriormente, tardio, né? Aos 40 anos. E eu vim aí de 4 reprovações em escola, só estudei escola pública. Então, a dificuldade de aprendizagem foi muito grande, assim, e trouxe muitos prejuízos, né? E o diagnóstico, para mim, foi um divisor de águas.
comecei a estudar aos 41 anos, né? Uau. E antes, você não falou, mas eu sou também educadora física, sou professora de educação física. Que legal. É minha primeira graduação. E ali eu fui para educação física por ser prática, na minha época era muito prática. E aí eu terminei educação física, falei, mamãe feliz, papai feliz, quem achou que eu nunca nem ia terminar o colegial? Se formar numa educação graduação, física, falei, nunca mais piso numa sala de aula. Cuidado com o que vocês falam, cuidado. Olha onde eu tô hoje, né? Então, e isso fez eu acreditar que eu não iria aprender, que eu não aprendia, que não tinha o que fazer. Era o meu esporte mesmo que eu ia fazer. Quando eu recebi o diagnóstico, quando eu fui dar aula de educação física num colégio, no primeiro mês ali, a minha coordenadora me chamou e falou, Viviane, não tem como você continuar. Aquilo, gente, me deu assim uma tristeza, porque eu estava amando. Eu tinha meus 2 filhos, tenho 2 filhos, um de 19 e um de 17. E eles estudavam lá, eu falei, não. Aí ela falou assim, você precisa fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu falava, gente, mas por quê? Sou doente, o que que tem? Você esquece as coisas, você esquece o horário. Só que as crianças, você é muito carismática. Então, a gente te aconselha para que a gente possa continuar, precisa de uma avaliação. Fui fazer essa avaliação neuropsicológica. Aí vem aquele baque, aquele combo, né? TDAH, PAC, dislexia, desortografia. Eu falei, ai, já tá bom, chega. O que que eu faço com tudo isso? E confesso que foi um ano chorando aí, pensando tudo que era, por que que eu não aprendia, por que que eu não... Minha mãe, gente, vou linkar um pouquinho com você falou da frase, né, do amor. A minha mãe, ela não tem um estudo, não tem uma faculdade, mas o que eu aprendi foi com amor. Ela chegava a gravar fitas cassetes, enquanto eu dormia, ela estudava, gravava a fita, para enquanto eu dormia, para eu memorizar para a prova, aulas particulares. Então, e ela não era educadora, não era formada, simplesmente é um olhar, E o amor. Se a gente for falar 35 anos atrás, gente, não se falava sobre absolutamente nada desses temas que a gente está falando hoje. E ali deu um início, quando eu vi meu diagnóstico, falei, o que que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa, sei que eu aprendo. Resumindo, assim, da minha vida, assim, se eu for contar, gente, deu muita coisa, assim, muitos prejuízos. Perdi meus filhos várias vezes, de falar, de esquecer. Achei ele com catador de latinha, com 2 anos. Fui julgada como mãe por esse déficit de atenção. Fui ver se eu tinha mal de Alzheimer, achei que eu tinha mal de Alzheimer. Então, assim, foi... Muitos desafios. E quando saiu esse diagnóstico que eu vi que eu aprendo, e com todo o tratamento, tudo, aos 41, hoje, não vou falar, hein? Hoje, aos 48, né? Eu tenho todas as formações que você falou. Uau. E o ano passado, meu marido chegou um dia para mim e fez assim, Viviane, você tá sem limite para estudar. Aí eu fiz assim, aí teve que te parar. Fiz assim, ó, fala de novo, eu preciso ouvir. Não, eu tô falando muito sério isso. São 3 horas da manhã. E você tá estudando? Eu falei assim, foram 40 anos achando que eu não aprendo. Ninguém me segura mais. E o meu sonho é ser neuropsicóloga. Até falei para quem foi anteriormente, eu tenho um sonho de ser neuropsicóloga. E não tem, então, assim, se eu puder falar para todo mundo que está em casa, nunca desista. Todo mundo pode aprender. Todo mundo pode chegar onde quiser. Falando em alfabetização, muitos adultos que às vezes não são alfabetizados, vocês vão aqui entender que dá sim. É só a gente ir buscar que a gente chega onde a gente quiser. E Vivi, me fala um pouquinho, como é que os métodos tradicionais, eles podem ainda ser utilizados para as crianças aprenderem, né? As crianças que têm o espectro do autismo, como é que elas podem fazer? Porque dá para elas aprenderem pelo método tradicional? Não. Tem que ter um método específico para elas? Como é que é isso? Isso é muito interessante. Quando você fala em alfabetização, alfabetizar alguém, é ensinar a ler e a escrever.
E existem duas habilidades aí, que é conscientização fonológica e o sistema silábico, que é as letras, certo? Tá. E todo mundo, a maioria, todo mundo não, a gente pode falar que a maioria tem. Quem tem essas duas habilidades vão ser alfabetizadas. Então, seja o método não interfere. O método pode ser qualquer método. O que vai diferenciar um aluno com TEA para um aluno típico na aprendizagem, para alfabetizar? Não é a metodologia, é o tempo. E você, todos os educadores, todos que estão no meio da educação, seja orientador, professores, nós precisamos ter conhecimento sobre os diagnósticos. A gente precisa entender sobre o TEA, precisamos estudar sobre o TEA. Porque ali vai definir, não é um método, é o que eu vou usar para adaptar o método para esse aluno, para esse autista. Então, que nem foi falado, a neuropsicóloga falou, tem os níveis, tem os suportes. Então, a gente precisa entender sobre, para que a gente, o método dá, mas eu preciso adaptar dessa forma. O autista, ele é visual, então eu preciso ter imagem, eu preciso associar imagens. Quando a gente fala também o método do Kumon, que é mais individualizado, ele é um método, mas que ele propicia ao aluno TEA. Por quê? Quando você pega numa sala de aula, que nem vocês falaram, posso beber um pouquinho de água? Claro, fica super à vontade. Que nem vocês falaram, numa sala de aula com 30 alunos ali, às vezes 20, o barulho atrapalha, então dificulta a aprendizagem dele, Sim, né? com certeza. Então, quando é um método mais individualizado, é mais rápida. E é a melhor aprendizagem, na verdade, para o autista. Mas isso também depende do nível, depende, que nem ela falou dos níveis, tem a comorbidade, o que vem junto com ele. Então, assim, eu falo que a melhor forma de alfabetizar, que eu vou falar já já da metodologia, é a primeira observação, você conhecer aquele aluno, conhecer o hiperfoco dele. Quando você conhece o hiperfoco, quando você conhece o que ele gosta de dinossauro, ele gosta do dino, você começa a alfabetização com o que ele gosta, ele vai ter mais atenção. Interessante para ele ali. Isso. E todos, né, o neurodesenvolvimento, todo transtorno de neurodesenvolvimento tem uma dificuldade na memória e na atenção. Então, se você... A gente fala que a concentração e a atenção é a porta de entrada para qualquer aprendizagem, para qualquer coisa. Porque você só consegue aprender se você está atento, se você tem atenção. Então, o que prende aquele aluno, a atenção? Isso a gente está falando de TEA, mas isso serve para qualquer aluno, né? Para todos os alunos. Você pode aprender mais, ser uma pessoa mais auditiva, eu mais sinestésica, a outra mais visual. Então, cabe ao professor ter todos esses recursos, estudar bastante para ter um recurso para cada um. E às vezes, numa sala de aula, você pode pôr de uma forma mais visual, de uma forma mais auditiva, para um TEA apontar mais, é importante. O recurso visual, para quem tem TEA, é mais eficaz? Muito, muito mais. Tá. Ele associa mais, ele tem o visual. Se tiver o desenho com aquela, ele consegue ter essa associação melhor. Se você me permitir para mostrar, mostrar que aqui nem na prática. o material. Por que o Kumon... Por que o Kumon ajuda melhor o TEA? No TDAH também, na verdade, é para todos, é o que eu falei. A metodologia, ela não tem que se adequar o aluno não tem que se adequar à metodologia. A metodologia tem que se adequar ao aluno. É aquilo também, né? Depois de uma certa idade, a gente vai esquecendo, vai comprometendo também. Então, a gente precisa exercitar o nosso cérebro também, porque a gente só fica no celular também, isso prejudica, né? Prejudica. Mas também é que não tem um limite. Mas o celular, muitas vezes, o recurso de uma comunicação, que a gente fala do TEA, uma comunicação alternativa, vem também dessa parte eletrônica. Eletrônica. Porque atrativos a gente pode usar de outra forma. É a forma que a gente usa, não é o aparelho, a tecnologia que prejudica. Não, é o tempo que você fica, como você fica. Tudo, gente, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Então, quando a gente pega para um TEA ou para qualquer criança a memorização,
a gente tem aqui, ó, a associação da imagem com a palavra. Então, quando a gente trabalha, esse é o primeiro estágio de associação de imagem, a gente pede para o aluno passar o dedinho, depois vocês vão ver o vídeo, passar o dedinho embaixo. Por que o dedinho? Porque senão ele vai olhar somente a imagem. E a gente quer o quê? Que ele associe. Então, se ele está aqui pondo mão, se ele estiver olhando só na imagem, ele vai fazer assim. E a gente acaba percebendo que ele não está tendo isso. Aí quando vira, olha o que acontece. Fica maior a palavra e menor o desenho. Aí sabe o que eles fazem? Eles põem assim, fazem assim, ó. Para associar, mas faz parte. Essa associação. Então eles vão ver pé, mão, boca. E essa lição aqui, ela vai aprender 5 palavras. Aí você falou agora sobre esquecimento de um tempo. Da memória. Olha lá, tá, tem as imagens também que a gente pode ir associando junto com a Vivi aqui. Olha lá, esse é o Caleb, ele é autista, a Fobet dele lá, em 7 meses. Uau! Ele... Ai, que bonitinho, passando o dedinho 9, embaixo. tá vendo todos? Quando você vê, eles passam o dedinho na palavra. Esse deve ser inteligente, porque ele tá lendo rápido, Ele tem 9 anos e não é alfabetizado. O que os pais vêm falar pra mim assim? Mas ele ainda não sabe ler. Ele decorou. Aí eu falei, ótimo, eu tô falando que teu nome é Babi. Sabe por quê? Porque eu decorei seu nome. Isso é uma forma de aprendizado e é mais difícil ainda, né? Exatamente. Mas ele está decorando, ele não está lendo, tudo bem, a gente se decora o meu nome, a gente decora. Então, esse é o processo. A alfabetização é um processo, ele tem começo, meio e fim. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender, existe uma tríade para a alfabetização. Essa tríade, para mim, é uma das mais importantes. Responsáveis, pais, escola e o aluno. Todos têm que estar envolvidos no processo de aprendizagem, para que ele ocorra adequadamente e que a criança sinta o amor de todos. Não existe alfabetizar ou ensinar alguém se não existir a palavra amor. É amor mesmo. Então, eu falo muito lá na minha unidade, para os meus auxiliares, eu falo assim, quando você olha um aluno com esses olhos somente, qualquer um faz. Olhar com esses olhos aqui, são poucos, são 5%. É verdade. Então, quando você tem um olhar com o coração, é um olhar puro, um olhar daquela criança que está correndo, que está pondo a unidade, a sua casa, se olha e fala assim, ela está precisando de ajuda. E não que mal educada, nossa, não tem limite essa criança. Ela não vai aprender nunca. Isso também independente de qualquer questão que ela tenha, né? Às vezes a gente, sem querer, faz isso com os nossos filhos, né? Sim, isso é treino. A gente precisa treinar, olhar o outro com esses olhos, não somente com esses. Porque esses olhos, ele é mais puro. Entender que atrás, quem me olha assim, bonita, né? Fala, não sabe o que tem atrás de mim, tem um currículo ali oculto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, isso é o que está mais precisando, esse olhar para o outro. Que nem um TEA, o que a gente precisa ensinar numa sala de aula ou lá na unidade? Essa semana chegou um TEA não verbal. Então, ele chega gritando, correndo. O que acontece lá? As outras crianças que estão no ambiente, elas não sabem. Se não tem, e muitos não sabem a identificação do autista, a importância de ter identificação, né? Porque ali, e elas olhavam e ficavam olhando tal, e comentando, isso é ruim. Elas precisam entender que em qualquer lugar vai ter alunos, vai ter pessoas, crianças assim, vai ter crianças que vão chegar, a gente tem que começar a conscientizar nossos filhos desde pequenininho, que tem pessoas diferentes e que cada um é um ser único. E todos são especiais. É verdade. Você é especial, ninguém é igual a você, nem gêmeos. Então, somos todos especiais. Então, isso a gente precisa trazer para a sala de aula. Quando a gente pensa numa professora, numa sala de aula com 30, quando ela tiver em mente o tempo todo assim, professor, pense sempre nisso, a criança não tem culpa, você vai conseguir desenvolver aquele aluno. E observe. No TEA, a gente precisa observar muito, não só em todos, mas a parte, o como ele aprende, a comunicação é mão dupla.
de via dupla. Eu preciso saber o que eu estou comunicando se você está entendendo a minha comunicação. Sim. Então, a gente precisa certificar sobre a nossa comunicação. Por isso que tem no TEA a comunicação alternativa. A gente, é um aluno, um TEA que não verbal. Como que a gente se comunica? Como que você consegue entender esse aluno e conseguir ensinar algo para ele? Então, um aluno não verbal que é a mais, porque o aluno, o que tem que ele faz a ligação visual com você, então você consegue entender a comunicação, se ele fala, mesmo que a fala seja, você consegue entender se ele está entendendo. O não verbal, não. Então a gente usa essa comunicação suplementar alternativa. Como funciona? Aqui a gente está aqui, ó, vou fazer com você. Tá. Você é um não verbal. Então, eu vou estar te mostrando, certo? Você não está falando. Tá do lado ao contrário, né? Agora que eu vi. Então, ó, coelho, eu vou falando porque tem a minha fala também, coelho. Então, vai tendo rato. Aí, Vivi, como que você está sabendo se eu estou entendendo ou não? Fiz esse... O que eu faço? Esse teste aí. Não, eu estou treinando a sua habilidade. Aí eu vou aqui, ó. Aí eu ponho, onde que eu posso? Pode colocar aqui. Aí eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr só da primeira lição lá. Tá. Ó, tem de cada lição, lembra? Do olho, pé, mão. Pera aí. Eu vou ajudar aqui. Isso. Vamos por aqui. Só vou usar com duas. Tá. Laranja. Eu já fiz aquilo de mostrar essas mesmas palavras para você. Você mostra também a palavra escrita, Mostro. sim. Então, uma hora você mostra o desenho. Perfeito. Outra hora ela mostra você vira, a escrita. Aí você pode virar laranja. E laranja. Então, você vai ter essas duas informações para passar. Aí eu ponho numa mesa, movimento ele um pouco, porque o TEA não gosta de ficar parado. Então é legal você dar uns 5 minutinhos, muda ele de lugar. Aí você tá lá, você mistura. Aí você fala, olha, porque ele te escuta, hein? Ele escuta. Pega, laranja. Aí ele vai olhar. Ele vai. Se ele pegar, pega a laranja. Ele tá entendendo. Aí você vai entendendo como aquele aluno aprende, qual é a comunicação. Ele consegue identificar também sem o desenho? É um pouco mais difícil. Depende, aí a gente tem que... É mais difícil. Aí a gente vai ter que... É um treino. Então a gente vai fazendo todos os dias isso. E a repetição é necessária. E aprende pela repetição também, né? Isso, exatamente. Não existe aprendizado sem repetição. Tá. Você não cai na linha. Exatamente. Momento da vida, né, gente? Perfeito. Então, esses materiais, quando a gente fala quando você perguntou de metodologia, essa é uma metodologia, mas muitas vezes eu preciso adaptar. Isso aqui até a mãe em casa pode fazer, né? Essa pessoa, porque não é todo mundo que tem o recurso para trabalhar. Então, você pode imprimir aí na sua casa, né, e tentar fazer. É claro que, assim, a maioria das pessoas que tem essa questão do TEA, elas precisam de terapias, né? É multidisciplinar, né? E a gente sabe que hoje tem também alguns recursos que a pessoa consegue isso de graça. Eu sei que não é fácil, é um pouco mais moroso, mas existe hoje. Por isso que a gente tem que falar sobre o assunto, gente. Para que mais pessoas possam entender a importância de ter uma ajuda, a importância de ter recursos do Estado, do governo, enfim, para gerar aí novos profissionais, pessoas para poder estar acompanhando essas crianças também. Um programa assim, que nem esse, assim, quando você traz conhecimento para os pais, eles conseguem também acalmar o coração e poder, como eu ajudo ele em casa, como que eu faço. Então, a alfabetização também, porque assim, a alfabetização no Kumon, a gente fala que é todos os dias, é criar um hábito, né? Então, 2 vezes na semana, ele vai lá, só que os outros 5 são em casa. Então, quando chega um aluno, eu falo, você precisa, mãe, disponibilizar 10 minutos todos os dias. Não façam mais de 30 minutos, não é necessário, não é necessário. A gente já sabe que tem estudos na neurociências que no máximo até 30 minutos já é eficaz. Então, de 10 a 20, dependendo. A concentração ela é tão importante, quando eu vou fazer um teste diagnóstico qualquer aluno, até adulto, eu cronometro o tempo que ele está concentrado. Porque a concentração, muitas vezes você está aqui, mas sua cabeça está pensando em lá.
Então, quando você está concentrado, é quando você está efetivamente fazendo. Então, a concentração é eu deixar cair alguma coisa do lado e ver se ele perde a atenção. Tudo isso eu faço para ver o nível, para eu poder, uma habilidade, uma capacidade que eu vou ter que treinar naquele aluno. Se ele tem uma concentração aí de 3 a 7 minutos, não adianta eu dar meia hora para casa e nem lá. Então, eu vou trabalhar entre 3 a 7, aumentando gradativa. Então, assim, a concentração ela é extremamente importante para qualquer aprendizado, para todo mundo. E é treinada. E hoje, com aquilo, com a tá tela, né? desfocando, Tem tá muita coisa que desfocando. dispersa. Vamos ver um vídeo? Vamos. Que a Vivi trouxe aqui pra gente. Pode rodar. Sou mãe do Cauã, de 9 anos, e ele está sendo alfabetizado agora. Eu procurei outra metodologia para alfabetizar o Cauã, porque eu acredito que tem crianças que podem ter dificuldades de aprendizado que tornam o método tradicional menos eficaz. E acredito que métodos alternativos podem oferecer abordagens diferentes, que se adaptam melhor às necessidades individuais de cada criança. E com esse método, o Cauã vem progredindo constantemente. Olá, meu nome é Luciana, eu sou a responsável pelo Luca e pelo Pietro. Vim aqui contar um pouquinho da nossa experiência com o Kumon. Os meus filhos entraram com 5 aninhos, já tem mais de 2 anos. Eles entraram lá sem saber nada, eles não eram alfabetizados e foram alfabetizados lá. A experiência com a turma foi excelente, eu não tenho nada que reclamar, pelo contrário, somente agradecer. Agora os meus filhos já estão no 3º ano e já são alfabetizados. Que bacana, né? E ela tem 2 filhos? Que 4. tem? Mas os 4 têm? Não. 2 Não. têm o TEA. Eles têm, mas assim, a alfabetização do TEA, na verdade, o Pietro e o Luca não. Eles vieram de uma escola pública, todos. E assim, a dificuldade é muito grande. Eu tô com muita demanda assim, de 9, 10 anos sem estar alfabetizado. Gente, é absurdo isso que a gente vê. Tá. Aí, na verdade, a gente tem que entender a diferença de diagnóstico para dificuldade, né? Tá. Dificuldade de aprendizagem, né? E assim, a demanda do TEA, eles estão agora chegando. Na minha unidade, eu acho que eu alfabetizei, acho que foram 5 TEAs, eu tenho 4 anos. E parece que vai passando, vai uma rede. E tá chegando cada vez mais. Essa semana eu recebi, eu acho que uns 3 ou 4. Uau, só essa semana. Ontem foi uma família com uma menina que tem 17 e um menino que é não verbal, que a gente está conversando com a mãe para ela entender esse processo e da aprendizagem. Então, assim, é uma família que a mãe também é. Então, ali é uma família bem, ela falou assim, ele não vai ser alfabetizado. Eu falei, calma, vai sim. Imagina, ele está com 10 anos, gente, você não tem noção o que é isso, o que é em casa. Eu falei assim, calma, vamos lá, a gente precisa acolher essa mãe, precisa acolher essa família. E ele foi, quando ele entrou tudo, eu falei, calma, deixa ele. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, senta lá, pega o livro. Ele fez exatamente o que eu pedi. Falou. Aí eu falei, tá vendo, calma, não, mas daqui a pouco ele vai sair, tudo bem. Então, as mães também têm esse desconforto de vergonha, né? Daquele filho que vai fazer, ai, tá todo mundo olhando. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa ter esse olhar e ser falado mais para entender. Com certeza. Então agora tá vindo mais. Eu acredito que agora. E que bom que, né, tem você, né? Graças a Deus, assim. Com toda a sua experiência, com tudo aquilo que você ofereceu. Chegou umas mensagens pra gente. Vamos ver juntinhos? A Adriana Guerreiro de São Paulo, ela fala quanto o processo do TEA é mais rápido com o Kumon junto à escola. Boa pergunta. Às vezes o Kumon é chamado como reforço escolar, né? Eu sempre ouvi falar assim. O Kumon ele trabalha com habilidades e capacidades. Quando você pega uma criança, a gente trabalha com concentração, disciplina, hábitos de estudo. E dentro da disciplina, português, a gente trabalha com a alfabetização, né, com interpretação de texto e uma leitura fluida. Legal. E na matemática, cálculo mental, raciocínio lógico, rapidez de raciocínio, o que isso significa? E o inglês,
que é a língua universal. Sim. Se você trabalhar com a gente usa a ferramenta dos conteúdos da escola, mas não são todos. Se você trabalha essas habilidades, essas capacidades com as crianças, ela vai se dar bem na vida. Porque quem tem raciocínio lógico, não é só para matemática, uma criança perdida na rua, se ela tem um raciocínio lógico, ela consegue se encontrar melhor. Resolver problemas, né? Isso, exatamente. E quando você tem rapidez, quando você pensa num Enem aí, o desgaste de um Enem, quando você tem essa rapidez de leitura e você consegue interpretar rápido, você termina o Enem muito. E a gente sabe que o Enem vence pela resistência cerebral, né? É uma resistência cerebral. Então a gente trabalha com essas habilidades, capacidades que vão ajudar em tudo. Tem gente que faz só português e fala assim, nossa, mas meu filho melhorou em tudo. Claro, melhora ao redor. Então, você tem todas as capacidades, na matemática, física, química, raciocínio lógico, rapidez de raciocínio, interpretação, em qualquer coisa, até ler alguma coisa no Instagram, em tudo, você vai ter essa agilidade. E a língua universal. Então, o porquê que é mais rápido? Primeiro que é um método individualizado. Você chega lá, o Não, uma estudo é receitinha de feito para bolo, você. tem para cada um. Isso, exato. E a escola não consegue, a gente sabe que não tem como isso. Então, chega você pode sentar lá na minha unidade, você adulta, com o menininho está num estágio acima do seu e você lá embaixo, começando ainda. Porque a gente tem que trabalhar algumas habilidades que você ainda não tem. Verdade. Para que você desenvolva o conteúdo que você quer chegar melhor. Então, independente, se um é adulto quer ser alfabetizado, ele tem que começar lá da base. Tem que começar lá de baixo. É os processos que São você os processos. falou, né, Vivi? Exatamente. Vamos ver mais uma mensagenzinha? Pode colocar aí na tela pra gente. Margarite de São Paulo. Qual a importância dos pais no processo de aprendizagem das crianças autistas? Gente, não é só pro autista, né? Mas é muito importante. A família é muito importante para o desenvolvimento daquele aluno, né? Daquela criança. Não só para a criança, para a gente também, né? Aquele apoio. Então, eu falo muito na minha unidade para os pais. Pais, por favor, elogiem seus filhos. Os elogios são poderosíssimos. E assim, eu posso dar 1000 elogios, mas não vai valer um da mãe e do pai. Então, só que o elogio, a gente precisa entender que ele tem que ser concreto. Não é falar, nossa, como você tá bonita. Nossa, a tua leitura, nossa, tá lendo bem. Não, é falar assim, nossa, como você melhorou. Antes você lia silabado, agora olha como tá fluido, que legal, como você melhorou. Isso é um elogio concreto. E só consegue elogiar concretamente quem observa seu filho, quem acompanha. Então, a importância dos pais é muito, muito, muito grande. Para aquela criança se sentir acolhida, para aquela criança se sentir segura. A família traz segurança. É verdade, é verdade. Então, ensinar ele que é um processo. Então, assim, eu falo lá na minha unidade assim, todo mundo termina o ensino médio. Como todo mundo termina o ensino médio? Será que o tempo é tão importante como o processo? O processo tem que ser importante. É verdade. O processo vai levar a gente a chegar ou todo destruído ou cheio de bagagem, com muita inteligência emocional, com muita sabedoria, enfim, o processo faz a gente chegar lá. A gente tem uma ligação de vídeo, né, com a terapeuta ocupacional Lorena Rios. Tudo bom? Seja bem-vinda aqui, uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Oi, Bárbara. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia também. Lorena, você como terapeuta, queria que você desse aqui o seu parecer, né, pra gente, falando um pouquinho sobre essa questão da alfabetização, do acompanhamento dos pais, quão importante é esse processo para a alfabetização mesmo da criança e quanto a terapia ela pode também, porque é tudo um conjunto, né, multidisciplinar. Então, como é que a terapia também ajuda na hora que a criança vai receber a questão da alfabetização? Bom, prazer estar aqui de novo, né, no programa com vocês, num dia tão importante pra gente, que é a questão do autismo, né? Verdade. Hoje a gente comemora um dia muito importante, né? Um dia que a gente preza muito pela inclusão, de fato e real, né? E dizer que a questão do tratamento, né?
é todo um conjunto de uma equipe multidisciplinar, né? Quando essa criança ser alfabetizada, existe por trás muitos profissionais que trabalham em conjunto, né? Nós, como terapeutas ocupacionais, a gente trabalha muitas questões sensoriais da criança, né? Então, se eu consigo manter essa criança organizada sensorialmente, automaticamente o trabalho, né, de alfabetização vai ser mais tranquilo, né? Porque imagina se uma criança com autismo, que tem um alto nível de alerta, que tem uma agitação psicomotora, não consegue ficar sentado, como que vai haver uma alfabetização, né? Então, é um trabalho de conjunto, uma equipe multidisciplinar, para conseguir ter os ganhos de habilidades com essa criança. Perfeito, né? É mais ou menos o que a Vivi falou, né? Então você vê como uma coisa, um trabalho, ele vem, né, intercalado com o outro, né, Vivi? Você, dentro das suas questões, né, que tem várias dificuldades, até como professora, você acha, Lorena, que os professores também precisam dessa ajuda terapêutica na hora de trabalhar com essas crianças com TEA? Sim, na verdade, a terapia ocupacional, o nosso papel é fazer orientações específicas de cada criança, de cada caso, no ambiente escolar, né? Quando a gente tem essa abertura da escola, a gente consegue agregar o nosso entendimento, a nossa interpretação dentro do perfil da criança, para que a gente consiga melhores resultados na escola, né? Então, a gente tem algumas estratégias que a gente consegue utilizar na escola. Então, por exemplo, uma criança que precisa ir para um parquinho, antes de ter uma atividade de alfabetização ou uma atividade que vai precisar de uma concentração, né? Então a gente pode fazer alguns ajustes na questão de organização mesmo desse ambiente escolar, né? Então, às vezes a gente faz alguma atividade específica, essa criança às vezes vai em balanço, às vezes a criança usa uma massinha, né, para a gente conseguir, por exemplo, um processo de alfabetização. Então, vamos pensar que a criança está ensinando as letras e essa criança não consegue pegar no lápis, né? Então, nós, como terapeutas ocupacionais, a gente pode sugerir alguns outros recursos. Então, se eu sei que é uma criança que tem uma busca tátil, essa criança vai gostar automaticamente de muitas texturas, né? Então, eu posso orientar o professor de utilizar, por exemplo, massinhas, tintas com dedo, né, ao invés do lápis, né? Então, de imediato, a gente consegue fazer algumas interpretações, né, e levar essas interpretações ao professor, né, que tenha de agregar nessa questão de escolar. Obrigada, Lorena. Foi muito bom falar com você. Até uma próxima. Deixa os seus contatos pra gente. Tá joia. Prazer estar aqui de novo. Espero rever vocês em breve, pessoalmente. Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, quero te agradecer Obrigada. também, Viviane. Acho que foi muito bom, né, a gente conversar um pouquinho e ver, gente, que independente da sua idade, independente da sua questão, aprender é para todo mundo, como você falou. Quero que você deixe as suas considerações finais e os seus contatos também. O conhecimento está aí para todos, né? A importância é a gente correr atrás do conhecimento. O conhecimento faz a gente amadurecer, faz a gente olhar para o outro diferente, faz a gente se autoconhecer, é um autoconhecimento também. Então, assim, você buscar conhecimentos e aprender, não precisa ser educadora, não precisa ser professora, vamos atrás. É importante a gente ter esse dia da conscientização do espectro autista para a gente poder realmente se conscientizar que a gente precisa saber mais sobre o tema. E a inclusão, como ela tem que ser como ela é importante hoje. A gente está vendo a importância da inclusão na sala de aula para a gente ter crianças mais saudáveis, crescendo mais saudáveis mentalmente, né, que a gente fala. Eu que agradeço, muito obrigada. Imagina, quer deixar os seus contatos pra gente? Pode ficar à vontade. Eu quero, eu sou da unidade Kumon Cambuci, minha rede social é @Kumon Cambuci.
E quem quiser conhecer um pouco mais do método, conhecer e lá conversar também, estou lá à disposição para quem quiser, qualquer pessoa. O Kumon lá é para todos, 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 todos. Então eu agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco, que é pouquinho ainda do meu conhecimento, ainda tenho muito aí que aprender. E agradecer também à Rede aqui, TV, por ter me ajudado mais num programa mais... Eu acho que assim, a gente tá no momento que é meio que obrigatório a gente Sim. saber desse assunto. Não Sim. tem mais desculpa de falar, eu não Perfeito. sei, desculpa, eu não sabia os termos, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase. Então, se você não sabe, que bom que você está aqui assistindo a gente, que hoje você vai terminar esse programa sabendo, quase que um expert. A gente vai para um break bem rapidinho e a gente já volta, porque ainda tem receitinha gostosa, nosso momento mais doce. Tem aposentadoria também para quem tem autismo. A gente vai falar tudo isso no próximo bloco. Não sai daí, não. Pô, cadê o bacalhau? Cadê o bacalhau? Cadê o...